Você já percebeu como um único pensamento pode mudar completamente o rumo do seu dia? Antes mesmo de qualquer acontecimento, sua mente cria expectativas, interpreta situações e influencia suas decisões. É exatamente por isso que Napoleon Hill dedicou tanta atenção ao poder dos pensamentos. Existe um princípio ignorado pela maioria: quem aprende a dominar a própria mente deixa de ser prisioneiro das circunstâncias e passa a construir o próprio destino. Você já percebeu como um único pensamento pode mudar completamente o rumo do seu dia? Antes mesmo de qualquer acontecimento, sua mente cria expectativas, interpreta situações e influencia suas decisões. É exatamente por isso que Napoleon Hill dedicou tanta atenção ao poder dos pensamentos. Existe um princípio ignorado pela maioria: quem aprende a dominar a própria mente deixa de ser prisioneiro das circunstâncias e passa a construir o próprio destino. Napoleon Hill observou que pensamentos repetidos moldam hábitos. Hábitos moldam ações. Ações produzem resultados. Quando alguém alimenta diariamente medo, dúvida e insegurança, começa a agir de forma limitada. Porém, quando fortalece coragem, propósito e autoconfiança, desenvolve uma mentalidade capaz de identificar oportunidades onde muitos enxergam apenas dificuldades. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Pensamentos negativos raramente chegam de maneira intensa. Eles costumam aparecer discretamente: uma pequena dúvida, uma crítica aceita como verdade, um medo alimentado repetidamente. Com o tempo, essas pequenas ideias ocupam espaço suficiente para influenciar decisões importantes sem que a pessoa perceba. Pense em um jardim. Se você não cuidar dele, as ervas daninhas crescerão naturalmente. O mesmo acontece com a mente. Quando você não escolhe conscientemente quais pensamentos alimentar, ideias negativas encontram espaço para se desenvolver. A prosperidade começa justamente quando você assume a responsabilidade por aquilo que permite permanecer dentro da sua mente. Sua imaginação pode construir pontes ou levantar muros. A mesma mente capaz de criar soluções extraordinárias também pode fabricar preocupações que nunca acontecerão. Por isso, aprender a direcionar os pensamentos é uma habilidade indispensável para quem deseja viver com propósito, disciplina e crescimento constante. Existe um erro escondido nesse processo. Muitas pessoas acreditam que basta ignorar pensamentos negativos, mas Hill mostra que o verdadeiro caminho é substituí-los deliberadamente por pensamentos alinhados aos seus objetivos. A mente dificilmente permanece vazia. Ela sempre será ocupada por alguma ideia. A escolha dessa ideia pertence a você. Imagine um capitão conduzindo um navio em meio à neblina. Ele não controla o clima, mas controla a direção da embarcação. Da mesma forma, você não controla todos os acontecimentos da vida. Porém, pode escolher quais pensamentos conduzirão suas decisões. Essa escolha silenciosa influencia muito mais seu futuro do que a maioria imagina. Continue comigo porque o próximo princípio costuma surpreender até pessoas experientes. Muitos acreditam que pensamentos negativos surgem apenas por causa dos problemas. Na realidade, eles também podem nascer dos hábitos, das conversas e das informações consumidas diariamente. E compreender isso muda completamente a maneira de proteger sua mente. Ao longo desta mensagem, você descobrirá que libertar-se dos pensamentos negativos não significa fingir que os desafios não existem. Significa desenvolver uma mentalidade forte o suficiente para enfrentá-los, sem permitir que eles controlem suas escolhas. É exatamente aí que começa a verdadeira transformação. A mente aceita com facilidade aquilo que é repetido continuamente. Se todos os dias você diz a si mesmo que não é capaz, sua imaginação começará a agir como se isso fosse verdade. Porém, quando fortalece pensamentos de crescimento, propósito e realização, sua mente passa a procurar caminhos coerentes com essa nova direção. Imagine um viajante carregando uma mochila cheia de pedras. A cada quilômetro, a caminhada se torna mais pesada. Os pensamentos negativos funcionam da mesma maneira. Eles consomem energia, diminuem sua disposição e fazem qualquer desafio parecer maior do que realmente é.
Libertar-se deles significa abandonar um peso que nunca deveria ter sido carregado. Existe um detalhe que quase ninguém percebe. Nem todo pensamento merece sua atenção. Algumas ideias surgem apenas para testar sua capacidade de manter o foco. Pessoas disciplinadas aprendem a observar esses pensamentos sem permitir que eles se transformem em crenças permanentes. Esse domínio interior fortalece a autoconfiança e protege seu propósito. Medo é um dos maiores inimigos da prosperidade. O medo paralisa decisões, enfraquece a imaginação e impede que oportunidades sejam aproveitadas. Mas ele também mostrou que o medo perde força quando você desenvolve conhecimento, planejamento e ação consistente. A coragem cresce sempre que você decide agir. Pense em um espelho coberto por poeira. Enquanto ele permanece sujo, sua imagem fica distorcida. Os pensamentos negativos fazem algo semelhante. Eles distorcem a maneira como você enxerga a si mesmo, seus desafios e suas possibilidades. Quando limpa esse espelho mental, sua visão se torna mais clara e suas decisões mais inteligentes. Continue comigo, porque o próximo princípio muda completamente tudo. Muitas pessoas tentam mudar de vida sem mudar o ambiente em que vivem. No entanto, Napoleon Hill observou que as pessoas ao seu redor influenciam silenciosamente sua maneira de pensar. Escolher boas companhias é também escolher pensamentos mais fortes e inspiradores. Escreva nos comentários: "Minha mente está livre para prosperar." Essa afirmação fortalece uma decisão importante. Toda transformação começa quando você escolhe conscientemente quais ideias deseja cultivar. Prosperidade não nasce apenas das circunstâncias. Ela começa pela qualidade dos pensamentos que você alimenta todos os dias. Imagine conviver diariamente com pessoas que apenas reclamam, criticam e enxergam problemas. Aos poucos, sem perceber, sua mente começará a reproduzir esse mesmo padrão. Agora imagine cercar-se de pessoas disciplinadas, determinadas e orientadas por objetivos. A diferença nos resultados será inevitável. Seu ambiente influencia sua mentalidade. A importância da autossugestão. Aquilo que você repete conscientemente influencia seu subconsciente ao longo do tempo. Por isso, escolha palavras que fortaleçam sua confiança. Diga a si mesmo que está aprendendo, evoluindo e construindo uma vida melhor. Sua mente responde ao que recebe com constância. Libertar-se dos pensamentos negativos não acontece em um único dia. É um processo de treinamento mental. Cada vez que você substitui uma ideia limitante por um pensamento alinhado ao seu propósito, fortalece uma nova maneira de viver. E essa mudança silenciosa será percebida primeiro em suas atitudes e depois em seus resultados. A qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade das suas decisões. Napoleon Hill compreendeu que ninguém constrói uma vida extraordinária alimentando dúvidas constantemente. Toda grande realização começa quando a mente deixa de procurar razões para desistir e passa a procurar maneiras de vencer. Essa mudança parece pequena, mas transforma completamente a direção da caminhada. Imagine um agricultor escolhendo cuidadosamente as sementes antes do plantio. Ele sabe que a colheita dependerá daquilo que foi colocado na terra. Sua mente funciona da mesma maneira. Cada pensamento repetido é uma semente. Alguns produzirão confiança, disciplina e prosperidade. Outros gerarão medo, insegurança e estagnação. A escolha sempre acontece antes da colheita. Existe um erro escondido nesse processo. Muitas pessoas acreditam que pensamentos negativos desaparecem sozinhos com o tempo. Na realidade, eles costumam crescer quando recebem atenção constante. Quanto mais você revive preocupações e fracassos, mais espaço essas ideias ocupam. A mudança começa quando você interrompe esse ciclo e escolhe alimentar novas possibilidades. O subconsciente responde às ideias predominantes. Por isso, proteger sua mente não é apenas um exercício de otimismo. É uma estratégia de construção pessoal. Quando seus pensamentos permanecem alinhados ao propósito, sua imaginação começa a trabalhar na busca de soluções, oportunidades e caminhos que antes passavam despercebidos. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Os pensamentos negativos
raramente chegam acompanhados de grandes acontecimentos. Muitas vezes surgem em pequenas comparações, críticas excessivas ou palavras repetidas diariamente. São esses detalhes aparentemente insignificantes que moldam, pouco a pouco, a maneira como você enxerga a própria capacidade. Imagine um escultor diante de um bloco de mármore. A cada golpe, ele remove apenas uma pequena parte da pedra. Quem observa de longe quase não percebe mudança. Porém, depois de muitos dias, surge uma obra extraordinária. Libertar-se dos pensamentos negativos acontece da mesma forma. Cada nova escolha fortalece sua mente e aproxima você da pessoa que deseja se tornar. A persistência fortalece qualquer objetivo importante. Esse princípio também vale para sua vida mental. Não basta substituir um pensamento negativo apenas uma vez. É necessário repetir esse processo diariamente. Aos poucos, sua mente aprende um novo padrão. E aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar natural. Continue comigo, porque o próximo princípio costuma surpreender muitas pessoas. Nem todo pensamento que surge merece ser transformado em verdade. Uma ideia passageira não define quem você é. O que realmente molda sua vida são os pensamentos que você aceita, alimenta e transforma em hábito. Essa diferença muda completamente sua forma de viver. Escreva nos comentários: eu escolho pensamentos que fortalecem meu futuro. Essa afirmação representa um compromisso diário com sua própria evolução. Prosperidade, disciplina e autoconfiança começam dentro da mente. Quando você fortalece essas qualidades, seus resultados passam a refletir essa transformação de maneira natural. A verdadeira liberdade não acontece apenas quando as circunstâncias melhoram. Ela começa quando sua mente deixa de ser controlada pelo medo, pela dúvida e pelo pessimismo. Esse é um dos maiores ensinamentos de Napoleon Hill. Quem domina os próprios pensamentos desenvolve uma força silenciosa, capaz de enfrentar desafios sem perder o foco no propósito. Chega um momento em que você percebe que seu maior adversário nunca esteve nas circunstâncias, mas na forma como interpretava cada uma delas. Napoleon Hill demonstrou que a mente pode ampliar problemas ou revelar oportunidades. Essa escolha acontece todos os dias. Quando você aprende a controlar sua interpretação, passa a controlar também a direção da sua vida. Imagine caminhar por uma estrada usando lentes escuras. Mesmo em um dia ensolarado, tudo parecerá sem brilho. Os pensamentos negativos funcionam exatamente assim. Eles distorcem sua percepção da realidade. Quando você troca essas lentes por uma visão baseada em propósito, disciplina e confiança, começa a enxergar possibilidades que antes estavam escondidas. Existe um detalhe que quase ninguém percebe. A maioria das limitações não nasce da falta de capacidade, mas da repetição de ideias que convencem a pessoa de que ela nunca conseguirá. Napoleon Hill dedicou sua vida a mostrar que grandes realizações começam quando essas crenças limitantes são substituídas por convicções fortalecedoras e ações consistentes. A prosperidade não é construída apenas com dinheiro. Ela também depende de uma mente organizada, disciplinada e preparada para agir. Quem vive dominado pelo pessimismo desperdiça energia imaginando fracassos. Quem fortalece pensamentos construtivos utiliza essa mesma energia para desenvolver soluções, aprender novas habilidades e aproveitar oportunidades. Continue comigo, porque estamos chegando a um dos princípios mais importantes desta mensagem. Muitas pessoas procuram transformar os resultados sem transformar primeiro os pensamentos. Porém, os resultados costumam refletir aquilo que foi cultivado silenciosamente na mente durante muito tempo. A mudança exterior começa sempre por dentro. Sua mente precisa de uma direção clara. Quando ela permanece sem propósito, pensamentos negativos encontram espaço para crescer. Mas quando existe um objetivo definido, sua atenção passa a trabalhar a favor desse propósito. Aos poucos, preocupações desnecessárias perdem força e sua energia é direcionada para aquilo que realmente importa. Pense em um farol iluminando o oceano durante a noite. Ele não elimina a tempestade,
mas impede que os navegantes percam o rumo. Um objetivo definido funciona da mesma maneira. Ele mantém sua mente concentrada no destino, mesmo quando surgem dificuldades. Quem sabe para onde está indo, enfrenta os desafios com muito mais firmeza. Minha mente trabalha diariamente para construir uma vida de prosperidade. Faça dessa afirmação um compromisso pessoal. Repita-a enquanto fortalece sua disciplina, desenvolve novos hábitos e protege seus pensamentos. A repetição consciente de ideias alinhadas ao seu propósito fortalece seu subconsciente e sustenta sua caminhada durante os momentos mais difíceis. Escreva nos comentários: eu sou maior que meus pensamentos negativos. Essa decisão representa o início de uma nova fase. Você não precisa aceitar toda a ideia que surge em sua mente. Pode escolher aquilo que fortalece sua coragem, amplia sua visão e aproxima você da pessoa que deseja se tornar. Agora você compreende que libertar-se dos pensamentos negativos não significa viver sem desafios. Significa desenvolver uma mentalidade forte o suficiente para não permitir que eles dominem suas decisões. E nos momentos finais desta mensagem, veremos como todos esses princípios se unem para construir uma vida guiada pela prosperidade, pela disciplina e pelo propósito. Ao longo desta jornada, você descobriu que a maior transformação começa em silêncio. Antes que o mundo perceba qualquer mudança, sua mente já iniciou um novo caminho. É nesse espaço invisível que nascem a disciplina, a autoconfiança e a determinação. Napoleon Hill mostrou que quem domina os próprios pensamentos desenvolve uma vantagem que nenhuma dificuldade consegue destruir. Muitas pessoas esperam que a vida melhore para então pensar de forma positiva. Porém, os grandes realizadores fazem exatamente o contrário. Primeiro fortalecem sua mentalidade, depois ajustam seus hábitos, em seguida transformam suas ações e, como consequência natural, seus resultados começam a mudar. Essa sequência explica por que alguns prosperam mesmo em tempos difíceis. Imagine como será sua vida daqui a alguns anos se você decidir proteger sua mente diariamente. Pense em acordar com objetivos claros, agir com disciplina e enfrentar desafios sem permitir que pensamentos negativos dominem suas escolhas. Aos poucos, você perceberá que sua confiança crescerá junto com sua capacidade de construir resultados consistentes. Existe um detalhe que quase ninguém percebe. Libertar-se dos pensamentos negativos não significa nunca mais enfrentar dúvidas. Significa não permitir que elas permaneçam tempo suficiente para controlar sua direção. A coragem não elimina o medo. Ela apenas decide que o medo não ocupará o lugar do propósito em sua vida. Sua imaginação é uma das ferramentas mais poderosas para construir prosperidade. Utilize-a para visualizar objetivos alcançados, oportunidades surgindo, liderança sendo desenvolvida e crescimento constante. Quanto mais clara for essa visão, mais sua mente trabalhará para transformar essas imagens em ações concretas e resultados reais. Minha determinação fortalece meu futuro todos os dias. Faça dessa afirmação um compromisso permanente. Sempre que pensamentos negativos tentarem ocupar espaço, lembre-se de que você possui a capacidade de escolher uma nova direção. Essa decisão repetida diariamente constrói uma mentalidade preparada para vencer desafios e aproveitar oportunidades. A verdadeira prosperidade começa quando você assume responsabilidade pelo próprio mundo interior. Ninguém pode controlar completamente seus pensamentos por você. Essa é uma escolha pessoal. E é justamente essa escolha que diferencia quem permanece preso às limitações de quem constrói uma vida guiada pelo propósito, pela disciplina e pela realização. Escreva nos comentários: minha mente está preparada para o sucesso. Essa declaração representa um compromisso com uma nova forma de pensar. Toda vez que você fortalece esse princípio, amplia sua capacidade de agir com confiança, persistência e clareza diante dos desafios da vida. A partir de hoje, escolha alimentar sua mente com ideias que aproximem você da pessoa que deseja se tornar. Leia bons livros, fortaleça seus objetivos, desenvolva disciplina
e mantenha sua imaginação voltada para possibilidades. Pequenas mudanças mentais, repetidas todos os dias, produzem grandes transformações ao longo do tempo. Chegamos ao final desta mensagem. Agora a decisão está em suas mãos. Você continuará alimentando pensamentos que limitam seu crescimento ou começará a construir uma mentalidade voltada para a prosperidade e realização? Se este conteúdo agregou valor à sua vida, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários qual pensamento negativo você decidiu abandonar hoje.